Bom dia a todos. Que bom que vocês se animaram a sair da cama mesmo com frio, porque não acaba a vida, porque estamos entrando no inverno daqui mais alguns dias. Todos, desde o início do ano, o Antônio tem trazido informações sobre as coisas que acontecem conosco, as influências que ocorrem conosco, como que ocorrem e por que ocorrem. E algumas pessoas, inclusive eu, assim, você não vai dar a solução, você não vai apresentar a solução, vai só falar o que ocorre, vai deixar todo mundo assim no suspense, cada um, Deus por todos e cada um que se vire. Ele disse, não, quem vai trazer a solução é você, não sou eu. Eu falei, oh meu Deus, e agora, né? Deixa eu me preparar para isto. Então eu fiquei pedindo inspirações aos amigos espirituais para a resposta, para encontrar a resposta, para dar a melhor solução. A melhor solução veio da nossa mentora, Joana de Ângeles, que mentora em termos da gente estudar a Joana de Ângeles, tá? Então, nós vamos falar bastante de Joana de Ângeles do mesmo jeito que ele falou. Ele mostrando o que ocorre e eu mostrando como que a gente sai disso tudo. Para iniciarmos, vamos elevar os nossos pensamentos, vamos buscar os nossos amigos espirituais. Cada um de nós tem o seu próprio amigo espiritual, tem o seu próprio guia mediúnico. Independente de ser médium ostensivo ou não, nós recebemos todas as orientações necessárias. Então vamos assim elevar os nossos pensamentos, unindo ao nosso amigo, pensarmos no Mestre Jesus. Querido Mestre, Tu que nos deste a oportunidade do aprendizado no tempo que fosse necessário, praticando obras boas e refazendo-as não tão boas. Nós pedimos a inspiração e a coragem para permanecermos na nossa decisão firme de seguir e ir até você. Que o nosso encontro contigo, Senhor, possa se dar não apenas emocionalmente, não nos momentos de nossas necessidades, mas de maneira íntegra e integral, tanto nas nossas coisas boas quanto nos nossos erros, tanto na nossa prosperidade quanto na nossa não prosperidade. Que possamos ter uma vida abundante, sempre na sua fonte viva que jorra em nós. E como vida abundante, que possamos fecundar outros solos em torno de nós, causando assim a harmonia do teu belo jardim, que é a nossa casa chamada Terra. Nós vamos trabalhar com a oração e a autocura. A oração, ela é muito importante no nosso dia a dia. Hoje, até a ciência leiga, dentro da neurociência, dentro da cardiologia, ou seja, dentro da saúde, já entendeu e já tem pedido para que as pessoas aprendam a orar, meditar em busca da sua autocura, porque isso faz com que nós fazemos metade do caminho só com os nossos pensamentos de amor, com os nossos pensamentos de harmonia, mas não é um amor e uma harmonia externa para o outro. A necessidade dela ser intra, a necessidade dela estar no nosso interior. Porque às vezes nós falamos de amor, às vezes nós falamos de harmonia, mas dentro de nós está um caos. Então aqui que nós vamos aprender a coordenar esse caos em nós, equilibrar essas emoções, equilibrar o nosso aparelho psíquico, equilibrar a nossa maneira de ver e sentir,
Não dá para ser plenamente equilibrado. Não existe isso. Quando alguém diz assim, vou te dar o equilíbrio total, ele está mentindo. Por quê? Porque nós estamos encarnados e nós estamos lutando entre a vida densa, a vida material e a vida espiritual. E muitas vezes nós temos dúvidas da vida espiritual. E isso causa um desequilíbrio na vida física. Com o aprendizado, isto vai fazendo com que fique mais fácil de andar nessa corda bamba chamada vida. Nós vamos começar falando que nós possuímos inúmeros valores e recursos de transformação e mudança, mesmo quando parece oculto aos nossos olhares, mesmo quando a gente não tem ideia. Vamos começar compreendendo o que quer dizer oração, porque quando nós falamos em oração, geralmente nós pensamos na prece. Quando eu faço uma prece, quando eu oro para Deus, é uma oração. Só que não é só isso. Toda a nossa vida é pautada na oração. O que é orar? Orar é falar, é o verbo, é a interpretação do nosso pensamento. E como que a gente realiza esse pensamento? Todo pensamento, ele é abstrato e ele precisa ser tornado realidade. E quem faz essa realidade, quem realiza, quem manifesta este pensamento é o nosso cérebro. Então, quando nós pensamos em algo, o cérebro precisa transformar isso em realidade. E aí ele interpreta essa realidade através do verbo, através do princípio. E isto é para todas as coisas, inclusive para o Criador. É por isso que no Evangelho de João, lá no início, está dizendo que o Verbo estava com o Pai. Então Jesus já estava com o Pai. E ele já estava trabalhando para a nossa terra. Então, e o princípio era o Verbo, e o Verbo estava com o Pai, e o Verbo se fez carne, e nada do que foi criado na terra foi feito sem a sua autorização. Então, tudo que existe na terra, existe pela autorização de Jesus. Então, quando nós olhamos o mar e achamos espetacular, a gente diz, Deus criou. Jesus estava junto fazendo isso. Nada do que foi criado na terra foi feito sem a sua autorização. Verbo, falou, fez, construiu, igualmente para nós. Então, aquilo que nós falamos, nós construímos em torno de nós. Se nós falamos muitas coisas ruins, nós construímos coisas ruins em torno de nós. Então, nós somos construtores. E a ação é agir apesar de. Então, muitas vezes, nós não queremos agir quando está ruim. Quando está ruim, nós não queremos que aquilo aconteça. Nós não queremos, por que isso aconteceu comigo? Você precisa mudar. Mas eu não quero, eu que tenho que fazer esse esforço. Sim, a ação, a interpretação e a realização daquilo que nós queremos depende disso. Então, é a direção e a interpretação que nós fazemos com o nosso pensamento que vai criar a realização. Parece muito vago falar isso, porque nós já temos todo o mundo material construído. Mas eu quero que vocês consigam visualizar a seguinte coisa. O homem começou sem absolutamente nada. Ele começou num mundo construído onde não existia casas, onde não existia roupas, onde não existia xícaras para os nossos chás e cafés. Todas essas coisas que nós vemos na terra que nós vivemos é construção, é realização de um pensamento, de uma ideia, de uma percepção. Então, nós somos co-criadores junto com Jesus e às vezes nós esquecemos disso. Facilita a nossa vida achar que está tudo pronto. E é fácil, é muito fácil para nós ir no supermercado e pegar a comida. Agora, ir no supermercado e pegar a comida pronta. Mas isto aconteceu porque pessoas interpretaram esses pensamentos e tornaram isso realidade.
Então, o fato de nós termos uma casa, um carro, roupa, conforto, luz e etc., não significa que nós não temos muito a construir. Está quase tudo pronto na matéria, mas não no espiritual. Não na nossa parte emocional. Então nós temos construções fantásticas na matéria, mas não temos essas construções fantásticas no nosso pensamento, no mundo em torno de nós, a nossa maneira de pensar e agir. E que Jesus disse para nós: vocês podem fazer coisas maiores do que essas, se quiserem. Então nós podemos fazer, se nós quisermos. O grande problema é que às vezes a gente não quer. Às vezes a gente quer que as pessoas façam pela gente. Nós estamos há tanto tempo acostumados com pessoas fazendo coisas para nós, que nós esquecemos de fazer a nossa parte. Então a gente precisa ter um foco na nossa vida. E esse foco, já está aí, foco na vertical, é nós compreendermos que nós precisamos dar uma finalidade na nossa vida. Nós não estamos aqui para brincar. Nós não estamos no jardim de infância. As crianças estão no jardim de infância, nós não mais. Nosso período de férias na vida material é a infantil. Porque nós só brincamos e recebemos cuidados. A vida adulta nós precisamos dar uma finalidade, nós precisamos criar objetivos persistentes e manter-se nesses objetivos. Porque às vezes a gente cria um objetivo e ele dura alguns dias, algumas horas. Sabe quando a gente está assim no sofá, vendo televisão, nerdando, e você pensa assim: tô com fome, acho que eu vou fazer comida. Não vou não, estou com preguiça. Pega o telefone, liga, pede comida de fora. Então, porque alguém está realizando. Se não fosse a nossa preguiça, ou o fato da nossa preguiça, para a gente receber esse alimento, alguém acordou, alguém pensou, alguém está de prontidão. E muitas vezes, quando eu comento isso, alguém diz para mim assim: mas ele também tem que ganhar dinheiro. Sim, a nossa vida é material, mas nós temos que pensar no que nós estamos fazendo. A gente não pode dar moleza para a nossa preguiça, para a nossa procrastinação. Ocupar-se das virtudes que desejamos ou conseguir, porque nós somos instintos, nós somos animais irracionais. Instintos nós temos que ocupar com as virtudes, que é a racionalidade. Nós adoramos dizer e pregar para os outros que somos civilizados e racionais, mas nós não somos. A nossa origem, o que nós somos é irracionalidade. Se nós somos 99% inconsciente e 80% das nossas ações são irracionais, onde que está a nossa racionalidade? 40% das nossas ações no nosso dia a dia são automatizadas. Você não precisa pensar, você não precisa se ocupar dela. Ou nós precisamos ver se nessas 40% de coisas automatizadas que o cérebro já faz para você sem você pensar, se não está o seu pessimismo, se não está a sua preguiça, se não está o seu estado de alma ruim. Por quê? Nós já somos isso, nós já somos instintos. E nós estamos tentando adquirir a virtude. E adquirir a virtude dói, e muito. E todos os dias é uma batalha. Todos os dias nós saímos para conquistar. Lembra de Jesus contando a parábola? E o semeador saiu a semear. Então todos os dias nós temos que sair a semear. Todos os dias. Todos os dias a gente sai em busca dessas virtudes. E ele diz que a gente perde, deixa ela cair pelo chão, deixa ela morrer, deixa o mal tomar conta de nós, as aves dos céus. Cai no espinheiro, cai na pedra. E por fim cai no solo de 30%, que é o que nós somos agora. 20% segundo a ciência, mas Jesus foi mais generoso com a gente. Né? Mais generoso. Consciência dos pensamentos em si mesmo. Nós ficamos tão desligados que não percebemos que estamos pensando ruim, que estamos pensando negativo, que estamos pensando pessimistamente, que estamos levando uma mensagem pessimista. Como que você está? Estou ruim. Mas você não pode responder que está bom. Ou então a pessoa diz assim: eu estou bem, graças a Deus. É impossível ir mal com Deus.
Não tem como ir com o mal. Se ele é a bondade, se ele é o amor incondicional, como que você vai mal com ele? Então isso a gente já sabe, todo mundo sabe, criança sabe. O ogro na ilha selvagem sabe que graças a Deus está bem, está vivo. Mas e graças a nós, o nosso pensamento? O que nós escolhemos? Quando a gente abre o olho, acordei, o que eu escolho? Eu preciso escolher. O fato de escolher coisas boas não significa que está ruim. E que está bom, e às vezes está ruim e muito ruim. Mas a gente precisa optar pelo bom. Porque se a gente não opta, continua ruim. Ordem e prioridade naquilo que desejamos mudar. Ou seja, disciplina, organização e foco. O que você quer? O que você deseja da vida? Eu quero ser feliz. O que é ser feliz para o nosso cérebro? Absolutamente nada. É uma coisa abstrata. O pensamento precisa ser realizado. O nosso cérebro precisa de coisas específicas. Se não tiver as coisas específicas, ele não realiza. Eu desejo ser feliz. Eu desejo feliz. É igual aquela pessoa que diz assim, eu quero ganhar na loteria, nunca joga. E também não trabalha. Eu quero ser rico, não sai da cama. Eu quero ter uma casa maravilhosa. Se você saiu para começar a fazer a primeira coisa para ter uma casa maravilhosa, o que é a primeira coisa, Sônia, para ter uma casa maravilhosa? Trabalhar, criatura de Deus. E gastar menos do que você ganha. Porque se você gasta tudo que você ganha, você nunca vai ter uma casa. Então a gente precisa dar ordem ao pensamento, e a gente precisa dar prioridade, e a gente precisa dar organização para a nossa mente. A nossa mente não pode ser um caos. Ganhe o hábito de dizer, hoje eu terei isto, vou realizar isto. Hoje eu vou estudar. Hoje, cada vez que eu me sentir mal, eu vou pensar em coisas boas. Não é eu que inventei isso. É o maior psiquiatra do mundo. Faça uma ação. Você tem uma ação pessimista, faça 3 positivas. Você tem uma ação 3 positiva, 3 positiva, 3 positiva, até que o cérebro entende que você não quer instinto, que você quer virtude. Quanto tempo demora isso? Não tem uma resposta certa. Depende de cada um. Depende do cérebro de cada um. Depende de quanto que ele está habituado ao instinto. Então tudo é habituação, e o nosso cérebro se habitua com muita facilidade, inclusive a reclamar. Querer é de alta importância, pois nele movimentamos bioenergias para os objetivos elevados. O que é bioenergia? Bio é vida, energia. Nós somos bioenergia. O que o homem é? Bioenergia, vida energética. Nós somos energia em tudo que fazemos. Se nós não temos energia, vamos lá, eu tenho hipoglicemia reativa. De vez em quando, por algum motivo que você não dá para explicar, ou comeu errado, ou fez esforço demais, o açúcar cai a 20. Então a gente precisa remar contra a maré quando é necessário. Há a necessidade de remar, entendeu? A transformação pelo nosso pensamento. Para ocorrer essa transformação pelo pensamento, nós temos que trabalhar todos os dias. Jesus disse, o Pai trabalha todos os dias, e a gente não quer trabalhar todos os dias. A vontade do Pai todos os dias acontece, gente. Todos os dias cria espírito, todos os dias cria mundo, todos os dias cria universo, mostrando pra gente que a gente precisa construir, porque somos construtores. Todos os dias a gente precisa trabalhar, todos os dias a gente precisa direcionar os pensamentos. Todos os dias nós precisamos ser felizes nas nossas pequenas ações. Às vezes dói, às vezes você está com lágrimas, às vezes você está com dor, às vezes você está magoado, às vezes você está ferido, às vezes você está deprimido. Às vezes você só quer morrer, mas a morte não existe. Como a morte não existe, como nós sabemos que a morte não existe, então tem que viver. Então não dá para ter tédio com a vida. Para não ter tédio com a vida, a gente precisa transformar o pensamento. Transformar o pensamento, nós vamos ter bioenergias saudáveis em torno de nós, e vamos poder oferecer bioenergias saudáveis
para o outro, porque nós não podemos ser avarentos, nós podemos tirar a nossa energia e dar para o outro. Uma energia boa, saudável. Por que nós podemos fazer isso? Como que nós fazemos isso? O passe. O passe, nós estamos dando de nós energia para todos. E estamos auxiliados pelos amigos espirituais. E às vezes o problema do nosso irmão é tão difícil que nós precisamos mais do que estar auxiliado, estar completamente envolvido pelo amigo espiritual para que a gente possa, porque só a nossa não será suficiente. Então, para isso, a gente precisa dar uma aplicação saudável para os nossos pensamentos. A mudança só ocorre, isso quem diz é a psicanálise, que a mudança só ocorre quando a dor de mudar é menor do que a angústia de ficar do mesmo jeito. Enquanto a angústia é maior do que mudar, a gente fica na angústia. Chama-se sapos fervidos. A água está quente, você está esquentando a água devagarinho, você se mexe, você se move, mas não sai da panela. Morre, queimado. Né? Agora, quando a angústia é terrível, insuportável, mudar é menor, é mais barato, se eu mudar, se eu vencer isso vai custar menos, a gente muda. Só que não é todo mundo, não há exceção nessa regra. Não há exceção nessa regra. Até Jesus desejou não mudar uma situação. Senhor, se puder, passe esse cálice de mim. Mas não teve jeito, porque a vida não tem como mudar. Então, a aceitação, aceitar as nossas dificuldades, não pode ser comodismo, não pode ser essa panela de água quente fervendo aos pouquinhos e nos sufocando e matando. A gente precisa sair do comodismo, sim. Mesmo que gemendo, mesmo que se arrastando. Eu brinco com meu esposo que tem dia que eu estou parecendo... Sabe aqueles tapetes de urso que a gente vê em filme lá, o urso morto, assim, sua cabeça... Tem dia que eu falo para ele assim, eu estou aquele urso dos filmes, estou arrastando. Ele fala assim, arrasta, urso. Reme, é assim que ele fala para mim. Olha que marido maravilhoso que eu tenho. Reme. Então é isso, a gente precisa remar, mesmo que esteja muito ruim. Podemos direcionar tudo isso que ocorre em nós. Como que a gente direciona isso? Oração. A gente pode pedir essa proteção divina porque ela é alimento da nossa alma. Jesus ensinou nos momentos difíceis, nos momentos bons, orar. Como é que eu devo orar, Senhor? Pediu os discípulos e eles disseram. Ele ensinou que a oração do Pai Nosso é universal. Você não sabe fazer a oração da mente, não sabe fazer, vai lá, pega o Pai Nosso, coloca na sua frente, grava ela, fala olhando para ela, Pai Nosso que está no céu. De tanto se repetir, a harmonia começa a ocorrer em torno da gente. Depois, aos poucos e muito devagar, a gente vai aprendendo a ter uma conversa livre e leve. Vai começar a falar com os amigos como se estivéssemos olhando para outro amigo. Tem dificuldade, fecha os olhos, faz de conta que está diante do seu melhor amigo e conversa. Mas Jesus não é meu melhor amigo? Ele pode ser o nosso melhor amigo, mas muitas vezes nós não queremos ser o melhor amigo dele porque nós não fazemos o que ele manda fazer. Concentrar-se, ter consciência do seu pensamento, manter a consciência naquilo que desejamos. Está ruim, opa, já fugi do meu pensamento. Eu costumo brincar e eu costumo ensinar as pessoas, comprar mulheres, homens, todo mundo pode fazer isso, tá? Compre uma pulseirinha, sabe aquela, não dessa que é difícil de ficar trocando, mas aquela pulseirinha daquele elástico de silicone, compre uma pulseirinha daquela e você coloca, você fica mudando assim. Hoje eu vou pensar só coisas boas, minha mão direita aqui, só coisa boa. Aí pensei ruim, tira da direita e põe na esquerda. Ui, minha pulseirinha está na esquerda, deixa eu voltar para a direita. Isso vai ganhando uma disciplina de pensar bem, de pensar positivo. Quando você não consegue fazer nem isso, a outra sugestão que eu dou é colocar um elástico bem forte. Deixa o elástico ali, estou pensando negativo, puxa o elástico e solta. A dor é tão grande que você para de pensar ruim imediatamente. E eu usei o elástico muito tempo. Estava ruim, lascava o elástico. Estava ruim, puxava o elástico. Até que parou a pensar corretamente. Até que parou de pensar corretamente.
Então a gente precisa fazer isso. Meditar. A meditação, até a ciência leiga atesta a importância do equilíbrio emocional meditar. Meditar não é ficar, pelo amor de Deus, gratidão, Senhor, pela vida, que maravilha esse sol, que maravilha esse frio. Mentira, você não sente maravilha para isso, coisa nenhuma. Então você está mentindo, não está tendo gratidão. Meditação é você sentir, é você entrar no seu interior. Eu existo. Eu penso, eu sou. Qual é a minha função aqui? Por que eu estou existindo agora? E aí nós vamos meditando e essa meditação modifica. Sentimentos bons, manter-se sempre atentos às nossas transformações interiores para fluir para o interior, para o exterior. Nós só damos para o outro aquilo que nós temos. Às vezes a gente está muito ruim, com muita dor. Mas se o sentimento estiver maravilhoso, você dá o melhor. Então não confunda dor, sentir dor. Não confunda passar por uma dificuldade com sentimentos. São coisas diferentes. E são escolhas diferentes. Então pode estar doendo, pode estar apertando. Mas o importante é você se sentir bem e estar bem o tempo inteiro. E aí, às vezes, as pessoas dizem assim, você não sabe o que é? É que você não tem a mínima ideia do que é dor. Porque eu tenho H. pylori, porque eu tenho úlcera, porque eu tenho câncer, porque eu tenho não sei o quê, porque eu tenho não sei o que lá. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Esses dias eu aprendi uma parábola linda, maravilhosa, que a Patrícia que me mandou, do Gergelim. A mãe que foi falar com o Buda, que estava em desespero, em sofrimento. Tinha morrido alguém, acho que era o filho, não lembro bem, tinha morrido o filho. E ela em desespero, em angústia, e foi pedir consolo, foi pedir para Buda que aquilo passasse. E aí ele manda procurar uma casa, ela tinha que trazer um gergelim, uma semente de gergelim, de uma casa que ninguém, absolutamente ninguém tivesse passado por um processo de dor ou por um processo de óbito. E eles não encontraram. E a mãe compreendeu que não tem exceções na Terra. Nem Jesus foi uma exceção para a dor e para o sofrimento. Então vamos ter consciência de que nós sofremos sim e nós precisamos manter pensamentos bons apesar do sofrimento. O processo de exercício para a autocura começa o processo. O primeiro exercício da autocura é a primeira coisa que está ali em cima. Observe o seu pensamento, mudando o seu teor preferencial e frequencial a fim de irradiar energias positivas e saudáveis. Essa é a primeira lição. E é o primeiro ponto. Então, tudo que eu falei é para chegar naquilo ali. Observe o seu pensamento, mudando o seu teor preferencial, frequencial, a fim de irradiar energias positivas e saudáveis. Este é o primeiro conselho que Joana de Ângeles nos dá. Se a gente observar o pensamento, se a gente observar a frequência, nós vamos conseguir ter energias positivas em torno de nós. Desejar saúde sem engajamento não combate a doença, nem física e nem psíquica. Então, não produz a liberação da enfermidade. Então, nós precisamos engajar na saúde, na nossa autocura. Se nós não nos engajarmos, isso não vai acontecer. O anseio pela saúde precisa ter objetivos edificantes, modificando posturas e crenças e construindo benefícios salutares em favor de si mesmo. Então nós não estamos construindo benefícios salutares em favor do outro. Ele vem depois. Primeiro começa em nós. Quando nós estamos curados, quando nós estamos bem, nós conseguimos ensinar o outro a se curar e ficar bem também. Então, a nossa missão de encarnado qual é? Se autocurar. Esta é a primeira missão de encarnado. Todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. E Jesus já ensinou isso antes. Certo? Então, observar no dia a dia o pensamento entrando em ação na irradiação da irritação ou
da ansiedade. Cada vez que eu estou irritado, cada vez que eu estou ansioso, eu preciso observar o meu pensamento, eu preciso observar onde que ele está. Sai da irritabilidade para a serenidade, sai da ansiedade para o agora, para o tempo presente. Toda a ansiedade é um caos no nosso aparelho psíquico. Toda a ansiedade, o aparelho psíquico está em caos. A gente precisa serenar, precisa acalmar. Coisas que nós não podemos fazer, inconformismo, rebeldia, ciúmes. A gente tem ciúme de tudo e de todos, ninguém é de ninguém. Nós estamos com as pessoas, elas não são nossas. Todos passam, todos chegam, todos partirão, todos chegarão. Então a gente precisa ter uma liberdade de ação, né? Precisa e devem ser rejeitados. Rebeldia, inconformismo e ciúmes, porque elas roubam a nossa bioenergia. E ela desajusta os nossos melhores propósitos. Por outro lado, ideias enobecedoras, planos futuros, ação benéfica são portadores de bioenergia equilibrante que estimula os complexos campos celulares. Os complexos campos celulares, nós somos células vivas. A bioenergia circula dentro de nós, a vida circula dentro de nós. Eu me lembro de uma experiência, um depoimento que eu ouvi de um médico, isto antes de eu estar no Espiritismo. A minha religião de origem é a congregação cristã, e o médico foi fazer um depoimento que lá na congregação cristã, seus fiéis fazem depoimento das expectativas ou dos milagres que ocorrem no dia a dia de sua vida. E ele foi fazer um depoimento dizendo que ele foi fazer uma cirurgia. E ele estava tão desesperado com aquele paciente que ele não sabia o que era. E antes de entrar na sala de cirurgia, ele orou a Deus e pediu que Deus lhe mostrasse a verdade. E ele conseguiu caminhar pela cirurgia, porque cada lugar que ele precisava encaminhar, na célula, no tecido, na fáscia, que ele estava mexendo, brilhava. Brilhava. Mostrando o caminho. Então nós precisamos entender isso no nosso campo. Pensamentos bons, nós vamos ter harmonia e produtividade. Querer é poder. Jesus afirmava sempre os que lhe buscava: se quiseres, já que queres, levanta-te ante, vê-se limpo, conforme a enfermidade que se fazia objeto. Sempre movimentou as bioenergias de cada um em o que o buscou. Então ele não fazia só por ele. Havia a necessidade do querer. Querer é poder, nós precisamos querer. Nós precisamos ter esse desejo. Eu quero. O que queres que eu te faça? Jesus perguntava. O cego, rabi, mestre, o que queres que eu te faça? Lembra que o cego estava cego? Não era cego de nascença? Qual que seria, na nossa concepção, que somos preguiçosos? Jesus, ai, Rabi, me socorre, filho de Davi, me protege. O que seria? O que a gente espera? Que Jesus chegasse e pronto, já dava a visão. Mas e se ele não quisesse a visão? E se ele quisesse um cão guia? Ou se ele quisesse o almoço do amanhã? Ou se ele quisesse uma esposa? Ninguém sabe. Jesus não sabe. Ninguém pode entrar no pensamento do outro. Não é o Xavier, o X-Men. Não faz, não acontece. Jesus pergunta para ele o que ele quer. O que queres que eu faça? Eu quero ver outra vez, mostrando que ele já existiu antes. Por quê? Ele era cego de nascença. Como é que ele responde que quer ver outra vez? Eu quero ver outra vez. E assim foi feito. Não difere de hoje. Precisamos nos pautar pelo anseio de transformação, não do mundo ao nosso redor, mas do infinito mundo interior que todos carregamos. Nós temos um universo dentro de nós, através do nosso pensamento, através de um universo maravilhoso, extraordinário, que precisa fazer as suas órbitas e os seus translados iguais ao universo e fora de nós. Entendeu? Então, não se esqueça que querer é poder. Vou voltar um pouquinho para ver se... Querer é poder. Então,
o primeiro passo para a autocura é se observar nos seus pensamentos. O que eu penso hoje e o que eu quero hoje. E nós vamos curando. Sem exceções. Não pensa que quem está falando aqui não precisa pôr em prática. Todos os dias, todos os momentos. Não há exceções na Terra. Certo? Então agora nós vamos ficar em silêncio para que possamos fazer o passe. Vai mantendo a comunhão com o amigo espiritual, vai mantendo a comunhão com os amigos, para que na sala de passe possais receber tudo aquilo que vier buscar. E quando a gente estiver fazendo o passe, fala para Jesus: eu quero, e tudo vai acontecer. Ok? Então vamos aguardar.